Oi galera, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as drogas necessariamente ditas, porque eu vi que gerou um pouquinho de dúvida referente à síndrome de abstinência. E eu tava pedindo uma pessoa que tava em risco, mas não em uso excessivo, ou um uso, sabe, grande de você manifestar alguma coisa, de que a gente podia intervir já, né? Ou se você conhecer, se orientar, assistir essa pessoa, ver como ela reagiria, tá? Hoje, necessariamente, a gente vai falar sobre álcool, maconha, cocaína e crack, né? Que assim, claro que tem outros tipos de drogas nocivas, lícitas e ilícitas, mas é uma gama que a gente trabalha muito, independente se é hospital geral, psiquiátrico, CAPS, né? É a demanda maior que a gente tem quando é um adicto, né? Quando adquire um vício, são esses pacientes, tá? E como assim? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode atuar? Na onde que a gente entra com esses pacientes? Bom, o álcool eu coloquei, vocês vão ter o slide lá para acompanhar e tudo mais. Eu coloquei que nem toda ingesta, né? Nem toda quando a gente ingere esse álcool, né? Essa bebida, independente de qual for, ela caracteriza dependência. Então nem todo mundo que bebe álcool é dependente do álcool, tá? Por quê? Porque é diferente. Eu bebo socialmente, mas isso socialmente também tem que ser assistido. Porque quando eu digo, eu não quero ir em tal festa porque eu tô tomando remédio, porque eu não posso beber. Então, será que ele só alinha a felicidade, o dançar, o curtir com a bebida? Isso também não é legal, tá? Mas também não significa que ele é um dependente de álcool, né? Ele é um alcoólatra extremamente estabelecido. Não. Mas é um pulinho para ele virar. É importante observarmos também a tolerância. Por que a tolerância? Quando o paciente bebe, sei lá, um pouquinho de nada e ele passou mal, né, ele fica com tontura, torporoso e tudo mais, no outro dia que ele for beber, ele vai beber aquela quantidade e ele vai ficar bem. Se ele beber um pouquinho a mais, daí que ele desalinha. Então ele tá começando a criar tolerâncias. Que quando 2 copinhos faziam mal, agora 7 não fazem, entendeu? Vai começar a me dar mal-estar depois de uns 10 copinhos. Um exemplo, tá, galera? Isso é uma tolerância. Os efeitos, o paciente vai ficar com tontura, torporoso, com mal-estar geral, vômito, náusea, choro, depende dos pacientes, ficam agressivos. E daí começa as violências domésticas, pode acontecer. Os isolamentos sociais, familiar também, porque a família não quer chamar o Zezinho lá, porque o Zezinho briga, porque o Zezinho desalinha, ele não tem controle. E depressão. Decorrente a isso, os pacientes com uso grande, uso crônico, eles ficam dependentes severamente e ficam deprimidos. E uma característica de suicídio, independente das drogas que a gente for citar, da mulher e dos homens, as mulheres elas têm, né, a clama do suicídio dela e tudo mais, é medicamentoso, geralmente, tá? Quase 100% aí são medicamentosos. E já dos homens, não. Dos homens, eles já são de enforcamento, né? Já é agudo, ou por arma branca, de fogo, coisas cortantes, por conta de ser agudo, né? De homem, de portar isso e ter isso. E mulher já não. Mulher é mais clássica até nisso, né? Mas, beleza. Falamos um pouco do álcool, né? Depois eu vou falar do tratamento em si para todos, porque o tempo a gente sabe que é pequeno, né? Vocês me conhecem, sabem que eu gosto de falar, que eu gosto de interagir, que eu adoraria que vocês estivessem aqui comigo pra gente falar, é isso, é aquilo, mas não dá, né? Então, assim, eu vou falar de uma maneira mais leve e rápida, tá? Porque essa aula aí, uns 2 dias ou um dia inteiro que seja, né? De matéria e tal. Então, eu vou tentar ser sucinta. Maconha. A maconha, né, o que é a maconha? A gente fala tanto da maconha, mas ela é um cannabis, né, que é uma substância de uma folha, que é a cannabis sativa, né, e daí por isso que fala, eu peguei o canabiol, cannabis, aqueles para evitar convulsão, ela faz relaxamento muscular, mas quando é medicamentoso é legal, quando não é ilícito e só vai lesar o seu neurônio, tá? Então, a gente tem que entender um pouquinho dessas dimensões, tá? Que são totalmente diferentes uma da outra. Bom, galera, vamos continuar. A substância muito poderosa, tá? Ela que é o THC, que é a tetrahidrocannabiol. É isso que significa. Mas, claro que eu não vou pedir ou cobrar isso de vocês. Que ela varia de quantidade dependendo daquela que eu falei da tolerância, né? De que o paciente, ele tinha um efeito, ela causa sonolência, ela dá um sentimento de felicidade, a pessoa fica rindo sem
sem motivo algum, ela fica com a boca seca, com fome, né? Ela perde a noção de tempo e espaço, o lote, né? A localização da onde que ela se encontra e tudo mais. Taquicardia pode acontecer em vários casos. Diminuição temporária da inteligência. Eu coloquei entre aspas, vocês vão ver, mas é a diminuição cognitiva, tá? O paciente vai ficar com os traços finos, igual o álcool, comprometido, né? Você não fica delicada, apesar de que eu não sou, mas você não consegue ter a resposta motora rápida, né? Você é muito mais grosseiro, tá? Os olhos vermelhos podem ficar, e outras características que dependem de cada paciente e depende do uso constante que ele tá na droga. Os efeitos, eles podem durar aproximadamente 5 horas ali, tipo assim, vai melhorar, vai diminuir, vai ter picos, mas até 5 horas. Ele pode, depende da quantidade também, em excesso, ele pode alucinações audiovisuais, ansiedade, impotência sexual é um fator grande. Porque pacientes de uso crônico, eles tendem a ficar impotentes. Mas é óbvio, para o homem isso, e mulher também fica impotente, tá, galera? Mulher também brocha, diminui a secreção, né? Não tem vontade de apetite e tudo mais. Então a gente também tem que parar de mostrar, né, que a mulher não sinta isso e como que ela sente e tudo mais, tá? Então vamos continuar. Os efeitos grandes de uso crônico da maconha, né, a longo prazo, eles são muito danosos. Por quê? Porque é uma chance grande de desenvolver cânceres pulmonares, bronquites, bronquiolite, asma, problema respiratório agudo, né? E agora, hoje em dia, se um paciente vem com a gente com essas características de respiratório agudo, a gente vai colocar como Covid também, mesmo não sendo. A gente vai fazer todo o protocolo de poder possivelmente ser. Sistema imunológico fragilizado, então ele está propenso a outras substâncias, a outras patologias a chegarem nele. Tosse crônica, fumantes também, né, ficam, arritmia cardíaca. Aí nós vamos falar um pouco, eu também vou falar um pouco para vocês sobre a cocaína. Depois eu falo do tratamento em si como uma maneira geral, pra gente otimizar o tempo, tá? Cocaína, galera, ela é ela é conhecida mundialmente como coca, né? A coca. É uma planta encontrada na América Central, tá? Da América do Sul. Ela é utilizada, antes era para diminuir, antigamente, né? As pessoas utilizavam ela e até hoje em lugares que tem altitude muito alta, né? Eles usam para mastigar, para diminuir o efeito da altitude, esse efeito de diminuição de hemácias, então a pessoa vai respirar mal, vai ficar com aquela sensação de canseira, taquicardia, e a coca diminui isso. Por quê? Porque ela dá euforia, então ela vai melhorar, vai equalizar a parte sanguínea, e ela trabalha ali na dopamina também, que é a sensação do prazer. Então na primeira fase de extração do alcaloide, né, que é a substância encontrada nela, as folhas são prensadas, a gente, prensa mesmo, literalmente, em ácido sulfúrico. Olha as misturebas, galera. Ácido sulfúrico, querosene ou gasolina. É tipo uma coisinha boa para você estar infundindo pelo seu nariz. É bem bacana. Resultado em uma pasta denominada sulfato de cocaína. Né? Na segunda e última etapa dela, é utilizada com ácido clorídrico, né, em formato de pó branco. Por isso que a gente vê a cocaína branca, porque ela já está na segunda etapa de tratamento zoado. Assim, neste segundo caso, ela pode ser aspirada, né, via nasal, ou diluída igual um tangue, e você infundir ela na sua veia. E daí, geralmente, nessa mistura com a diluição da água, já é a pasta para você usar em cachimbo, latinha, que daí já é um dos extratos da cocaína, do crack mesmo. Então a primeira fase é cocaína, a segunda misturamba vai dar pior ainda, que vai ser o crack. Bom, daí a cocaína, o coração tende a acelerar, né? Você vai ter uma taquicardia, hipertensão quando usa, pupilas elas ficam dilatadas, o paciente fica com aquela euforia, sensação de persecutoridade, será que alguém tá me perseguindo? Será que alguém tá me vendo? Né? Aumenta o oxigênio. Então o consumo de O2 aumenta muito grande, dispneia. Daí com essa capacidade de captar
ele não consegue, ele diminui, mas o que ele tá ali dentro, cheio de O2, mas ele expele um monte de CO2 e daí tem uma dispneia importante. Este fator, juntamente com as arritmias, que provoca e deixa o usuário predisposto a infarto ou convulsões, tá? O uso frequente também provoca mialgia, dor muscular, náusea grande, calafrio e perda de apetite, tá? Então, como que a cocaína tende a perder sua eficácia? Ao longo do tempo, é igual o álcool, igual a maconha. Eu tendo do quê? A aumentar o uso, porque ela não tá fazendo mais o efeito legal. Galera, eu não tô... Lembra que eu falei que eu não sou pro-erd, né? Então, assim, a gente tá aqui para diminuir os danos, para melhorar a autonomia, a qualidade do paciente. Só que, assim, a tolerância, ela é de todas as drogas. E eu não posso ser hipócrita de falar assim, a droga, ela é muito ruim. Se fosse ruim, não tinha milhares de dezenas de pessoas usando. Por quê? Porque ela dá prazer, ela dá uma euforia. Pacientes que são tímidos com o uso de cocaína na balada, sei lá, vai se soltar, vai dançar. Por quê? Porque ela dá essa euforia muito grande, ela dá liberação de dopamina. Então, se o paciente está usando isso bastante, obviamente ele vai aumentar o uso, porque ele não vai sentir tanto prazer depois. Só que, como tudo é bom, tudo que é demais é bom, tudo que é pouco é ruim também. E vice-versa. Errei, mas é isso que eu quis dizer. Tudo que é muito ou tudo que é pouco é ruim. Tem que ter um equilíbrio sempre. Não tô dizendo pra vocês usarem droga de vez em quando, tá, galera? Não tô dizendo isso. Só tô querendo dizer que a gente tem que entender um pouco da noção, da problemática, não só uso, mas social também, que faz importante na nossa vida, no nosso país e no nosso mundo, né? Então, assim, esse paciente tá tolerante, ele vai buscar essa sensação de prazer, só que depois ele cai e tem o arrependimento, a depressão, a bad em geral que a droga causa, né? Porque se foi buscar uma coisa tão grande, porque você não é feliz sem efeitos exógenos, né? Sem essas coisas externas, porque você, obviamente, não tá bem. Porém, entretanto, todavia, ela gera agressão, né? Ele fica paranoico, ele tem ansiedade, até mesmo percepção tátil, ele fica comprometida, alucinações audiovisuais, ele pode ter sim. Bom, chegamos no assunto extremamente agora grave. Não que os outros não sejam, é gravíssimo. E a cocaína também, depende do uso intenso que o paciente tem, ele também consegue, ele para de âmbito trabalhista, familiar, escolar, né? Ele começa a se comprometer de uma tal maneira para usar sempre, ou ele vai numa balada, ele tem que usar sempre. Ah, não, mas ele diminui o efeito quando eu tô alcoolizado. Qual que é mais legal, né? Ou qual que é menos pior, vamos dizer assim? Eu tentar me equalizar, me viabilizar ou me afundar, porque é um caminho sem volta, você só faz isso aqui, ó, é declínio. O crack, galera, ele tem aproximadamente 600 mil pessoas usando no Brasil, hein? No Brasil. Imagina no mundo. Isso é uma estimativa, porque ainda tem alguns casos que a família não notifica, ou morre antes até da gente notificar, né? Brigas de traficantes, por roubo, por conta dessa escravidão, mas a gente vai falar. Bom, vocês vão ver algumas imagens que vai ser levemente ou muito impactantes, tá? É exatamente isso que eu quero causar. Não quero causar comoção, mas eu quero causar reação. Reação para que quando a gente vê uma pessoa assim, a gente não só desvie o caminho. Ah, mas eu tenho medo, ele pode me agredir, ele pode me roubar, ele pode fazer não sei o quê. Meu, se você estiver ali como profissional, se você tratar ele como humano, ele não vai fazer isso, tá? Eu sei disso porque a gente já fez busca ativa em rua, eu era RT, né, de CAPS, adicto e tudo mais. Então, assim, eles te respeitam pra caramba, sabe? Eles te viabilizam, eles veem o contato, o que você tá buscando, por que você acredita nele, que nem ele mesmo acredita nele, nem a família dele acredita nele. Então, é bem legal quando a gente vê uma história diferente, tá? Então, galera, aproximadamente 5 vezes mais potentes do que a cocaína. E a gente sabe que vem da cocaína pra gente fazer o crack. E fora os outros aditivos bem bons que eles colocam lá.
Uma estimativa que somente o Brasil, né, ele é muito grande, muito uso. Uma curiosidade da Cracolândia, mudou-se de lugar, né? Não tem mais a Cracolândia, mas ela mudou para outra esquina. Então, assim, é muito grave por conta dessa escravidão. É um problema social, é um problema grande de saúde, não é só um problema do profissional, do paciente, é um problema nosso também. Bom, essas tais substâncias, né? Principalmente quando você usa o crack, ela vai liberar muita dopamina, muita. E o paciente vai ter aquela euforia legal, aquele prazer gostoso, aquele relaxamento que você... Ai, fiquei tranquilo. Eles podem usar em cachimbo ou em lata de cerveja, latinha de refri. Depois eu vou mostrar pra vocês repararem nas pontas do dedo sempre queimadas, por conta de pegar mesmo e queimar a mão, tá? De ficar com ela aqui perto, a narina, né, quase não tem, a boca, a mucosa extremamente pocorada, descorada, quedas de dente por conta de falta de alimentação e dessa inalação muito grande, porque, tem até thinner, né, nesses melecas lá deles. Uma vez, né, eu falei, eu fiz Unifesp Saúde Mental, e dentro dessas pastas, né, que eles ofereciam pra gente, tinha uma gama de aranha, né, era tipo aquários, assim, de aranha, que era a maconha, a cocaína e o crack. E quando eles iam lá, colocavam onde tinha inseto, coisas tipo a alimentação dela, ela ia lá, tinha o estimulante da maconha. Ela teava, tipo, espaçada, assim, porque ela tava muito relaxada, ou ela comia muito os bichinhos do pós-efeito, né? Ela ficava lerda e tal. Já na cocaína, ela fazia totalmente zigue-zague, assim, ficava eufórica, fazia tudo bagunçado, a teia. Depois ela melhorava, ficava meio no canto, aquela parte depressiva, e depois ela ia lá, estimulava de novo e fazia tudo zoado de novo a teia. E o mais interessante foi o crack, obviamente. Ela sabia que era o crack ali, ela começava a fazer e parava. Depois ia lá, recebia o crack e parava. Teve um momento que ela parou de fazer teia, né? Parou de tear lá no aquário. E só queria ficar escrava, literalmente, daquele estímulo para ela. Então, assim, é o que acontece na vida humana, né? O paciente, ele tende faz, eu continuo minha vida. Eu experimentei, mas foi legal. Nossa, foi muito legal. Eu quero de novo. E quando vê, eu não consigo me movimentar, não consigo me alimentar, não consigo trabalhar, não consigo ser um bom pai, uma boa mulher, não consigo nada. Só consigo ficar sendo escravo, eu quero. E com esse querer, como que eu vou conseguir se eu não trabalho, se eu não, sei lá, se eu não tenho grana? Eu vou roubar, eu vou pedir pro traficante, eu vou me prostituir. E a gente vai ver vários passos que são facetas de como eu vou conseguir a droga, né? Nesse sentido aí que eles ficam bem conturbados, sabe? Então, assim, ele vira escravo, literalmente, da droga. Eu coloquei, vocês vão ver umas imagens da mão preta, de um pedacinho pequenininho, de como ela que daí eles dão uma leve chavada e coloca na lata, ou deixa na pedrinha mesmo, ou coloca no cachimbo e vai fumando. Tem um monte de criança na roda, gente. Por quê? Porque é compartilhado isso. Se eu moro na rua, como é que eu não vou ter uso? Se minha mãe mostra isso, meu pai mostra isso, ou sei lá, se a minha mãe já saiu no mundo e me deixou pequeno e eu fui nisso e é isso que eu quero, né? Todos compartilhando o mesmo cachimbo. Então, assim, é muito triste, é um processo social muito grande e ruim, tá? Os neurônios, galera, de pacientes que usam crack, né, ele vai só destruindo. Lembra que eu falo, um neurônio destruindo é um neurônio destruído, você nunca vai recuperar, né? Cerca de 30% dos usuários, eles perdem a vida por conta de traficante, ou prostituição, morte mesmo. Tem uma outra imagem que eu achei interessantíssimo de eu colocar pra vocês. É uma mulher, né, que tá dando a mão pro seu companheiro. Ela tá gestante, tá lá ganhando o neném. E depois, num colchãozinho bem sujo, você vai ver as duas imagens, tá lá o nenenzinho com o cordão umbilical ligado, todo o processo ainda do neném, recém-nascidaço mesmo. E assim, o que vai ser desse neném? É óbvio que ele já tá com síndrome de abstinência. Se ele mamar no peito dela, se ela abandonar ele, se ela der por droga, porque eles fazem isso,
né? As mulheres fazem muito isso, tipo, eu te dou meu neném e você me dá uma quantidade grande de droga e você cuida dele, né? E daí acontece os tráficos de criança. É uma coisa muito grande quando a gente começa a estudar crack, né? Uma coisa assim, dolorida mesmo, sabe? Então eu coloquei algumas coisas. E daí eu coloquei um nenezinho de RN que tá na UTI NEL. Ele é a termo, galera, ele tá no tempo certo de nascer. Só que assim, com muito estímulo de cocaína, de crack ali muito grande. E uma das coisas, quando eu atendo pacientes adictos, eu falo, sempre eu pergunto isso: qual a sua droga de preferência? Parece que eu tô estimulando ele. Nossa, mas o que você prefere? Eu prefiro um crack. Eu prefiro cocaína. Eu prefiro um saquezinho. Mas não é isso. O que eu quero dizer é que a droga de preferência vai influenciar diretamente na capacidade cognitiva dele, de perda de neurônio, de comportamental, social e tudo mais. Porque pode ser que o cara goste de cocaína, mas ele é viciado no crack. Não, eu não gosto de fumar, eu gosto de cheirar. Não, eu gosto de tais coisas. Então isso a gente consegue traçar um perfil menos ou mais danoso para aquele paciente e principalmente para aquele nenenzinho que acabou de nascer de uma família, vamos dizer, né, de um casal ou de uma situação que ela foi exposta à prostituição, a estupro, a vulnerabilidade total, de que ela não sabe, né, de como se portar. Ela é um bebezinho e assim, ela vai convulsionar, ela vai ficar tremendo, ela vai ficar com a boca toda salivando. Eu ainda coloquei um bebezinho, né, ele tá sondado tanto para alimentação, tanto urinário. Ele treme muito, só que eu não coloquei o vídeo dele, né? Eu coloquei uma imagem de um neném na incubadora, na NEL, extremamente grave e com peso muito pequeno. E daí tem não sei se é uma enfermeira, um técnico, um médico, não sei, né? Tem um profissional da saúde com o coraçãozinho segurando na mão. Por quê? Porque, galera, é o que eu falo do pré-julgamento, de autoanálise e tudo mais. Nós ofertamos o quê? Cuidado, atenção e saúde. Então, independente se esse pacientezinho tá com síndrome, a gente vai começar a colocar um monte de medicação de uso de cocaína intensa mesmo, para diminuir a euforia e a abstinência desse neném, né? Igual a gente faz com os pacientes adultos ou adolescentes, né, que estão sujeitos a isso. Por quê? Porque eles também ficam com síndrome de abstinência, eles também ficam em vontade de uso, cadê que eu quero, eu preciso, tá? Então, nós temos muito isso, tá? Sobre o tratamento de todas essas esferas problemáticas que eu passei pra vocês, ele é medicamentoso, obviamente, só que assim, o medicamento eu ainda coloquei vigilância. Por quê? Tem pacientes que usam medicamento para se suicidar, tem pacientes que usam entope de bebida, né? E daí ele se entupiu de bebida, sei lá, e ainda tomou medicamento. O cara infarta, ele tem overdose medicamentosa incubida com álcool. Então, assim, é um problema muito grande o medicamento com pacientes adictos. É um problema muito grande. Por quê? Porque a gente vai... eles vão tipo, não consegui dormir, eu tomei 3, era pro cara tomar meio. Daí não dá 15 dias, ele vai e era pra ter uma medicação, sei lá, por 2 meses. Não, eu não vou liberar. Por quê? Porque ele vai entender que da próxima vez, se ele fizer isso de novo, ele não vai ter. E daí o que acontece? Eles trocam com os caras, é bem intenso. Então, no começo, a gente faz medicação assistida. O paciente vai com a gente na unidade e a gente tira as medicações e dá pra ele no loco, dentro do lugar. Ou alguém da família que se responsabiliza. Mas, geralmente, quando eles estão em uso crônico, intenso, a família também não quer saber desse paciente, né? Porque eles têm medo, sei lá, ele roubou, né? Ele já cometeu delitos ali dentro do processo familiar. Tá? Então é um problema, ele vai ter tratamentos terapêuticos, a gente vai acompanhar ele em grupos de adictos, a gente vai fazer acompanhamento individual com esse paciente, vai fazer acompanhamento medicamentoso. Se ele morar em rua, a gente ele já está na exposição, a gente já contrata CREAS CREAS e, oh meu Deus, eu sempre esqueço e é sempre com vocês. Mas toda a parte da vulnerabilidade social, né, que existe de rede para atender esse paciente, fazer documentação novamente, tentar colocar ele na escola, se ele quiser, tentar readequar ele para a parte ocupacional, para ele voltar a ter uma tarefa. Então, assim, é bem intenso. Chamar a família, fazer atendimento familiar com a família, né, fazer acompanhamento com ela de codependência,
Por quê? Porque ela também vive doente, né? Um paciente doente, ele adoece a família inteira. E ela vira uma cuidadora, a mãe vai buscar o filho na biqueira e tudo mais. Então é um processo muito grande, é muito ruim. Tarefa. O que eu quero que vocês façam de tarefa? Obviamente que eu não ia só falar. Meu, galera, tarefa, o que eu espero de vocês é que vocês façam caso clínico de todas essas patologias, né? Então vai ter lá de álcool, de maconha, de cocaína e de crack. Eu quero diferenças, quais as condutas, o que você vai fazer, você vai visitar, não vai visitar, tá bom? E é isso. A gente se vê em breve. Um beijo. Tchau, tchau.